O Dev 10K, ele faz o quê? Ele dá continuidade no projeto. Ele começa um projeto e fala assim, cara, mesmo que eu não vou atender ninguém, mesmo que isso aqui é um projeto só meu, eu vou dar continuidade para ele, eu vou construir uma solução como se alguém fosse usar. E você pode chegar depois e perguntar para alguém que trabalha naquele setor, por exemplo, cara, olha, eu estou construindo um software aqui para escritório de advocacia, você tem interesse de conhecer a minha solução? Olha, eu estou construindo um software aqui para barbearia, você tem interesse de conhecer, dar alguma dica, dar alguma sugestão para mim? Beleza. Então, o cara que é Dev 10K, ele constrói a solução. Para a gente não, vamos dizer assim, não estender muito quem é esse Dev 10K, é algo que vocês vão aprender também ao longo da jornada aqui comigo, mas eu queria dizer o seguinte, não como se tornar então esse desenvolvedor que fatura pelo menos 10 mil reais por mês, né? Alguns devs questionam sobre isso, cara, e se eu não quiser trabalhar em uma empresa, qual que é a minha alternativa? Se eu não quiser ser freelancer, qual que é a minha alternativa? A alternativa, com certeza, é empreender. Dev, é o seguinte, cara, vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui o que é ser um Dev 10K, né? E com certeza você que me acompanha provavelmente já deve ter ouvido sobre isso, mas se você não ouviu, não tem problema nenhum. Nós vamos falar aqui hoje o que é ser um Dev 10K. Na sua opinião, o que é ser um Dev 10K? Matheus, o que é um Dev 10K? Quem é esse cara? Olha, a característica do Dev 10K é um pouco diferente, talvez aí, da maioria dos devs, né? Os devs hoje, eles estão muito focados em arrumar um trabalho, seja como freela, um projeto para ele trabalhar, ou na CLT, que ele possa ser um empregado de carteira assinada. E aí, cara, o que acontece? Isso que é realmente o que os devs querem fazer, nem sempre é o melhor caminho. Para alguns pode até ser o melhor, mas para outros não. Então eu sei que tem muito dev aqui que já tentou fazer algo diferente, cara. Ele já tentou fazer algo diferente. Poxa, e se eu não quiser ser CLT? E se eu não quiser só ficar pegando projeto, pega um projeto, pega o outro? Qual que é a outra alternativa para mim? O que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Então, o Dev 10K, ele pensa de uma forma diferente. Ele não pensa simplesmente, velho, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Não, é o cara que não segue a manada. O Dev 10K é o cara que não segue a manada. Ele simplesmente tem uma opinião. Ele fala assim, não, eu vou tentar fazer isso, vou tentar executar isso. E geralmente é o cara que já tentou fazer várias coisas, né? Ele já tentou criar site, já tentou desenvolver sistema. E eu sei que muitas vezes isso acontece com você também, né? Então, o motivo da gente estar aqui compartilhando, velho, é porque eu realmente entendo algumas necessidades, né, que esses devs têm e quero ajudar esses devs a realmente alcançar aquilo que eles desejam, aquilo que eles almejam, né, os seus anseios. Então, Matheus, Dev 10K, quem é esse cara? O Dev 10K ele tem uma característica como qualquer outro dev. Qualquer outro dev. Então, o que todo dev tem em comum? Né? Primeira coisa, ele sabe desenvolver, sabe programar, sabe codificar. Independente da linguagem aqui, eu não quero entrar em questão de linguagem, eu não tenho preconceito com linguagem. Né? A linguagem em si é o meio, né? É o meio que você faz alguma coisa. Né? Quando você desenvolve um produto e você mostra para alguém, para um cliente, geralmente ele não te pergunta qual foi a linguagem que você desenvolveu, a menos que for uma empresa que contratar o seu serviço como freela. Mas se for para um cliente final, um cliente que usa um aplicativo, por exemplo, ele chega para você e fala assim, cara, qual a linguagem que você desenvolveu esse aplicativo? Não, ele não fala isso. Então aqui, independente da linguagem, né, sem preconceito com linguagens, sem falar qual que é melhor, qual que é pior, se é qual framework é melhor, se é Angular, se é React, se é não sei o que. Não.
Aqui é o seguinte, cara, o Dev10K ele tem a habilidade de desenvolver softwares, né? Aplicativos, seja o que for, ele tem essa habilidade. O Dev10K não necessariamente precisa ser full stack. Algumas pessoas acham que para ser um Dev10K ele precisa ser um Dev full stack. Não. O Dev10K, mesmo que ele não seja full stack, ele tem uma competência. Qual que é a competência que ele tem? A competência de construir uma solução. O que é isso, Matheus? Uma competência de construir uma solução? Cara, é um cara que resolve problemas. Se ele não sabe o back, ele dá um jeito de resolver. Se ele não sabe o front, ele dá um jeito de resolver. Ele tem muitas alternativas para isso. Então, ele não simplesmente para ali e fica... eu não vou conseguir fazer, eu vou estudar aqui só um front e eu não sei fazer back, então eu não posso fazer nada. Não é bem assim. É o cara que ele não tem mimimi. É o cara que se sabe ou não sabe fazer, ele consegue fazer uma solução. O que é o grande segredo aqui, velho, é o seguinte. Para ser um Dev10K, ele precisa saber construir uma solução. Não precisa saber construí-la toda do zero, mas ele tem que pensar a solução. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo meu, né? Eu construí um software uma vez para um escritório de advocacia, né? Eu construí esse software e ele tinha várias coisas legais lá, atendimento, controle de processos, etc e tal. Então, cara, o que eu pensei? Falei assim, cara, como que eu vou começar a construir esse software? Né? E como que eu quero que ele fica? E como que vai ser a forma que realmente vai atender esse cliente? Né? Então eu comecei a pensar sobre isso e eu percebi que dá para construir algo primeiro na nossa mente e depois colocar no papel e depois tornar aquilo realidade. Então eu comecei a pensar quais seriam os atores envolvidos, né? Quais seriam as funcionalidades, quais seriam as tabelas de banco de dados. Então fui começar a pensar quais seriam os relacionamentos, né? E a partir disso tudo eu fui começando a desenhar o software, fazer a modelagem do software do banco de dados e comecei a programar e tornar aquilo uma realidade. Então veja bem, um Dev10K às vezes ele vai falar assim, poxa velho, mas eu não sei, por exemplo, pegar por exemplo, um processo e capturar esse processo que está lá no Tribunal de Minas Gerais. Como que eu faço isso? Tudo bem que você não saiba fazer, mas o grande segredo que todo dev precisa entender, cara, é que a gente realmente não sabe tudo. Então a gente precisa ter a consciência que a gente pode pegar um projeto para fazer e não dar conta de fazer tudo sozinho. A gente pode pesquisar, a gente pode buscar informações e o Dev10K é a mesma coisa. Mesmo que você não saiba construir uma solução por completo, você pode pedir ajuda de alguém, né? O fato é, para ser um Dev10K, você precisa de uma solução, você precisa construir uma solução. A maioria dos devs, eles fazem o seguinte, eles começam a construir pequenas aplicações, né? Pequenas aplicações e simplesmente param, tipo assim, eu estou testando uma linguagem aqui, vou construir uma pequena aplicação para me fazer uns testes e depois eu abandono aquilo. Depois eu vou construir algo, eu vou construir um layout de um sistema bacana aqui, mas depois eu abandono aquilo. Então, não dá continuidade, né? O Dev10K, ele faz o quê? Ele dá continuidade no projeto. Ele começa um projeto e fala assim, cara, mesmo que eu não vou atender ninguém, mesmo que isso aqui é um projeto só meu, eu vou dar continuidade para ele, eu vou construir uma solução como se alguém fosse usar. E você pode chegar depois e perguntar para alguém que trabalha naquele setor, por exemplo, cara, olha, eu estou construindo um software aqui para escritório de advocacia, você tem interesse de conhecer a minha solução? Olha, eu estou construindo um software aqui
para barbearia. Você tem interesse de conhecer, dar alguma dica, dar alguma sugestão para mim? Beleza. Então, o cara que é Dev 10K, ele constrói uma solução. Para a gente não, vamos dizer assim, não estender muito quem é esse Dev 10K, é algo que vocês vão aprender também ao longo da jornada aqui comigo, mas eu queria dizer o seguinte, não, como se tornar então esse desenvolvedor que fatura pelo menos 10 mil reais por mês, né? Alguns devs questionam sobre isso. Cara, e se eu não quiser trabalhar em uma empresa, qual que é a minha alternativa? Se eu não quiser ser freelancer, qual que é a minha alternativa? A alternativa, com certeza, é empreender. Quando você empreende, o que você faz, cara? Você começa a entregar soluções que atendem às necessidades de pessoas. Essas pessoas podem ser usuários comuns, podem ser empresas, podem ser instituições, de qualquer gênero, mas o fato é que você entrega uma solução que resolve um problema. Então o Dev 10K ele tem isso em mente, né? Que ele consegue resolver um problema através do software. Através do desenvolvimento de software você consegue entregar uma solução. E como se tornar um cara que fatura 10 mil reais por mês é quando você consegue oferecer a sua solução para uma quantidade suficiente de pessoas pagantes que vão pagar pelo seu produto ou serviço, né? No caso aí, o seu SaaS, no caso Software as a Service, é um serviço, né? Pessoas que vão pagar pelo seu serviço e vão ser pagadoras, vão remunerar você por aquele serviço. Então, simplesmente, você tem a chance de cobrar um valor, né? Cobrar um valor para prestar aquele serviço para a pessoa. O que alguns devs talvez não saibam, eles não sabem o que? Eles não sabem o quão valiosa a mão de obra deles é. Por exemplo, se uma empresa paga você 2 mil reais por mês, a sua mão de obra provavelmente vale muito mais do que isso. Se paga 4, provavelmente a sua mão de obra vale mais. Se paga 6, a sua mão de obra vale mais. Se paga 10, a sua mão de obra vale mais. Por quê? Porque quer dizer que você é capaz de entregar soluções, de resolver problemas de uma forma muito eficiente. Então, se você consegue fazer isso, resolver problemas de forma eficiente, você consegue gerar resultado para a empresa, quer dizer que você consegue gerar resultado para você também. Tá? Então, quando você tem essa percepção, e o Dev 10K tem essa percepção, fala assim, poxa, cara, eu consigo fazer coisas aqui que eu consigo entregar soluções e que de fato ajudam as pessoas, né? Agora, como ganhar dinheiro com isso, né? Como ganhar dinheiro com isso é o que eu quero compartilhar com vocês, porque alguns devs sabem como desenvolver, alguns devs sabem até colocar esse produto para rodar. Ele sabe subir para a infraestrutura cloud, ele sabe subir e coloca o serviço para rodar, mas às vezes ele não sabe captar cliente, ele não sabe levar o produto para o mercado. Ele não tem o go-to-market strategy, ele não tem uma estratégia de ir para o mercado. Então, simplesmente ele para ali e quando ele para, cara, não quer dizer que a solução dele é ruim. É muito estranho isso, né? Quando eu desenvolvi alguns softwares, né? Eu desenvolvi vários softwares como freela e alguns deles eu tinha permissão para mim poder comercializar para outras pessoas, né? Então, tipo assim, eu fiz um software, por exemplo, uma pessoa, eu e meu sócio, na verdade meu sócio fez um software para um cara que era pedrista, né? Um exemplo aqui para vocês. E aí ele tinha permissão depois de comercializar aquele software. Eu fiz um software para advogado, para escritório de advocacia. Eu tinha permissão de comercializar. Eu tinha um software que eu fiz para o segmento de festas, para um segmento de locação para festa. Eu tinha permissão de comercializar aquele software depois. Então, assim, vários softwares, você como desenvolvedor, depois que ele está pronto, cara,
Você tá com um diamante na mão, só que ele tá com um diamante sem ser lapidado. Todo desenvolvedor que constrói um software e tem a permissão de comercializar ele depois, isso é muito comum. Tipo assim, cara, ó, eu vou fazer software para você, mas eu gostaria da permissão de comercializar ele, né? Eu gostaria de poder vender ele para outras pessoas depois, né? Por isso eu posso te dar um desconto aqui, né? E ficaria aqui R$ 20.000, eu vou fazer por você aqui por R$ 10.000, mas eu vou comercializar para outras pessoas depois, beleza? Beleza. Pode até fazer um acordo com ele, um pequeno contrato com ele e pronto. E aí o que acontece? A gente tentou comercializar alguns softwares e a gente percebeu que, poxa, talvez não atenda tanto assim a necessidade de outras pessoas. Porque se atendesse, a gente teria vendido. Mas o que surpreende é o seguinte, às vezes a gente desenvolve uma solução para uma necessidade específica. Quando a gente desenvolve uma solução para uma necessidade específica, a gente não consegue colocar essa solução em outros lugares. Por quê? Porque não é um problema que outras pessoas têm. Mas quando a gente constrói uma solução para uma empresa, para uma pessoa, e essa solução resolve o problema de outras empresas e de outras pessoas, a gente consegue replicar e ganhar escala. Isso faz com que a sua solução comece a ser lapidada. Você pega aquele diamante bruto e começa a lapidar ele, né? Ou seja, o que é lapidar esse diamante? Um diamante, cara, quando você vê ele não está lapidado, né? Quando ele é extraído, ele não está lapidado. Só depois que ele é trabalhado, aí você vê ele bonito lá brilhando. Mas quando é extraído, não é assim. Então, o software é mais ou menos da mesma forma. Você constrói um software, seja para uma empresa, até mesmo para você, como eu falei, você dá continuidade. Então você está desenvolvendo, você dá continuidade na solução, essa solução torna para você depois algo de valor. O que é isso, algo de valor? É algo que pode ser vendido para outras pessoas e você pode cobrar por isso. Eu já vi algumas empresas quebrando porque elas faziam o seguinte, elas pegavam um software, que ela havia construído e vendia para outra pessoa. E aí as pessoas perceberam o seguinte, enquanto essas pessoas estavam comprando aquela solução, estava entrando dinheiro no caixa e aquele dinheiro que estava entrando no caixa estava dando para pagar as contas, estava dando para fazer aí boas retiradas, né? Mas chega no momento que o dinheiro acaba. E aí? O que acontece? E aí chega na hora que esse dinheiro acaba e o que acontece, né? Acontece que eles percebem o seguinte, poxa, e se eu tivesse cobrado uma mensalidade desses caras ao invés de ter vendido para ele? Será que eles não estariam pagando para mim até hoje? Será que eles não estariam aqui me pagando todos os meses? Mesmo que for um valor bem menor, mas eles estariam pagando para mim todos os meses? Então, esse é o questionamento. Então, isso se tornou algo comum de uns anos para cá. Ao invés de você vender um software, ao invés de vender uma solução, agora você pode prestar um serviço, né? Esse serviço que você presta, você recebe aí uma mensalidade, por exemplo, ou um pagamento anual. Às vezes um pagamento semestral, mas geralmente é ou um pagamento mensal ou um pagamento anual. Então isso faz com que a pessoa crie um vínculo com você, com a sua empresa, de forma que ela pague todos os meses, haja recorrência e haja previsibilidade do caixa, né? Então, como ser um Dev 10K, né? Desenvolvendo aí uma estratégia realmente de colocar um produto no mercado e ao desenvolver essa estratégia de colocar um produto no mercado, conseguir vender ou alugar essa solução, né, para clientes que vão pagar
com uma determinada recorrência, um valor para você. De forma que, se você tem 10 clientes pagando R$1.000, você é um Dev 10K, você já tem R$1.000. Se você tem 20 clientes pagando R$500, você tem R$10.000. Então, é muito comum hoje uma mensalidade aí de R$200, R$300, é um ticket relativamente baixo, tá? Então, as empresas realmente estão dispostas a pagar R$300, R$400, R$500 numa mensalidade de software. Isso é comum. Ah, Matheus, como que você sabe disso, cara? Porque a minha solução a gente comercializa em um ticket mais ou menos de R$200, mas a minha empresa, né, contrata outro software como serviço também, né, porque a gente não dá conta de desenvolver tudo, então a gente contrata outros softwares com ticket também de R$400, R$500. Então isso é muito comum, isso é muito natural, a gente contratar softwares mesmo sendo desenvolvedores. Mas você como desenvolvedor, cara, consegue ter uma escala e é isso que faz a diferença, né? Então, se você tem um ticket aí, um ticket médio de R$200, R$300 e você tem 100 clientes, então você tem 20, 30 mil reais. Então, é isso que realmente vai fazer a diferença no longo prazo, né? No curto prazo, talvez se você ganha um valor ali mais alto, é melhor. Mas a longo prazo, o que faz a diferença mesmo vai ser a sua carteira de clientes, né? Então, eu já expliquei aqui, né, como que esse Dev 10K ganha dinheiro. O Dev 10K ganha dinheiro comercializando a solução dele. Ele cada vez melhora a solução, cada vez consegue atender melhor aquele mercado. E cada vez que ele faz isso, mais ele tem resultado. Então, eu tenho uma solução, coloco uma solução no mercado. As empresas, os feedbacks que eles dão vão servir para melhorar meu produto. E cada vez que eu melhoro o meu produto, mais eu consigo entregar uma solução de valor para o mercado. Aquela solução volta para o mercado, volta feedback, eu melhoro o produto, volta para o mercado dá feedback e volta para a gente poder cada vez melhorar a solução. Então, isso faz parte do processo natural, né, e do desenvolvimento, que a sua empresa, cara, vai conseguir fazer e vai conseguir faturar bastante nesse processo. Então, começa aí com os 10K, mas com certeza vai muito mais do que isso. E aí, Matheus, você fala assim, poxa, mas será que é realmente fácil para mim fazer isso? Cara, fácil não é fácil, mas se você já é desenvolvedor, você já está aí mais no meio do caminho andado, tá? Você já tem aí as habilidades, talvez uma das habilidades principais, com certeza, que é ser desenvolvedor, e isso tem um valor agregado aí muito grande. Mas aí agora, o que você precisa? Você precisa de algumas habilidades novas que vão te levar a esse patamar. Eu não sei se você já reparou. Se você é um Dev CLT ou se você conhece algum, se eles têm novas habilidades, se eles adquirem novas habilidades, maior a chance deles subirem de nível ou maiores as chances dele ser promovido, vamos dizer assim. O Dev 10K é da mesma forma. Então, basicamente, se você hoje, independente do valor que você ganha, se você começa a construir, desenvolver habilidades, que são habilidades que as pessoas que faturam esse valor têm, você aumenta suas chances de faturar R$10.000 por mês. Então, quais, Matheus, são as características das pessoas que conseguem faturar R$10.000 por mês como desenvolvedores? Olha, cara, assim, eu particularmente sou um desenvolvedor mediano, comum, na média. Apesar de que eu tenho uma boa lógica de desenvolvimento, uma lógica de programação boa, excelente,
eu talvez não dedicava tanto assim quanto alguns colegas, né? E por esse motivo eu sempre fui mediano. Minhas notas eram muito boas mesmo, mas eu era desenvolvedor mediano. Por quê? Porque eu não estudava tanto quanto alguns colegas. E aí, mesmo assim, mesmo sendo um desenvolvedor mediano, que eu percebi? Cara, o que eu posso fazer que os meus colegas não estão fazendo que eu posso ganhar dinheiro? O que eu posso fazer? Eu posso empreender. Eu posso começar a empreender. E aí eu fui adquirindo skills de empreendedores, né? Liderança, comunicação, por exemplo. Essas duas skills aí, muito fortes. Como vender um produto é uma terceira skill, né? Então, essas skills, liderança, comunicação, vendas, são skills fundamentais para um dev que fatura mais de 10 mil reais por mês, 10k, que fatura 10 mil reais ou mais por mês. E como que eu digo isso? Por que eu sei isso? Cara, porque eu passei por esse processo. Eu tive que aprender algumas skills para mim realmente ter resultado. Poxa, pensa comigo. Se eu tenho um software em mãos, coloco ele no mercado. Como que eu faço para ter resultado? Eu só vou ter resultado, de fato, daquela solução se eu entendo a necessidade daquelas pessoas, se eu apresento a solução para aquelas pessoas e se elas compram um produto. Então, se elas compram um produto, eu sei que eu estou no caminho certo. Agora, se elas reclamam do produto, quer dizer que eu preciso melhorar. Se elas cancelam, então é um alerta assim, gigante. É um alerta gigante se elas cancelam. Mas como que eu faço para prospectar cliente? Eu tenho que aprender. Eu sou desenvolvedor, cara. Eu preciso aprender como vender. Como que eu faço uma ligação? Como que eu faço uma cold call? Como que eu faço uma ligação que eu consiga, por exemplo, mostrar, agendar uma apresentação da minha solução para aquele cliente? Matheus está falando que eu preciso então fazer uma apresentação para vender uma solução para aquele cliente? Cara, muitas vezes sim. Então, você às vezes está na parte lá na frente do software, você entende que é só programar, mas quando você percebe que você precisa de outros skills, aí você vai realmente ter uma necessidade de mostrar outras competências que vão ser exigidas, né? A menos que você entenda que não faça sentido para você. Mas eu garanto para você que para mim faz sentido, para mim fez todo sentido. Para mim fez tanto sentido que hoje, cara, eu tenho muito prazer nisso, eu me realizei nisso, minha questão, mesmo sendo desenvolvedor, poder colocar uma solução no mercado, poder começar a ganhar dinheiro com isso e participar de todos esses processos, de todas essas etapas. Quais são essas etapas? Essas etapas, olha, é o seguinte. Eu preciso aprender SEO, por exemplo. Eu preciso construir um site e as pessoas precisam me achar. Eu preciso aprender SEO. Às vezes eu sou desenvolvedor, mas não sei SEO. SEO é Search Engine Optimization. Eu não sei SEO. Então, como é que eu faço para me aprender isso? Então, foi uma etapa. Cara, e se a pessoa entra no meu site, como que ela faz para receber um e-mail? Como que eu crio um mecanismo aqui para a pessoa receber um e-mail para não ir para a caixa de spam dela? Eu preciso ter um provedor de e-mail, um servidor de e-mail que possa disparar esses e-mails. Então eu tenho que aprender isso. Então são etapas que você vai trilhando e que vai gerar sim um resultado para você. Agora, vai chegar um momento que não é só desenvolvimento, porque quando é só você na equipe, você precisa fazer outra coisa, a menos que tenha alguém te auxiliando. Se tem alguém te auxiliando nesse processo, você vai conseguir chegar mais rápido. Por quê? Porque você consegue ligar para mais pessoas, você consegue apresentar sua solução para mais pessoas, você consegue estudar marketing.
ou a pessoa consegue estudar marketing, que está acompanhando o seu trabalho, está junto com você, está somando. Então você pode ter um sócio para isso, né? Então você pode estudar o marketing e alavancar os seus resultados, mostrar sua solução para mais pessoas. Então isso é natural. Ou seja, tem várias etapas que vocês podem trilhar, né? Cara, então espero que vocês tenham entendido até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Deixa aqui, a gente vai estar respondendo as suas dúvidas, beleza? Deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou estar respondendo as suas dúvidas. E aí, pra gente finalizar essa live, eu vou responder uma pergunta para vocês, né? O que os devs 10K fazem que os outros devs não fazem, né? Então, o que os devs 10K fazem que outros devs não fazem? Primeiro, eles têm uma pegada para o empreendedorismo. Nem sempre um dev ele quer trabalhar na CLT ou quer ser freelancer. E por que eles não querem, mesmo com um salário alto, muitas vezes? Por quê? Porque às vezes ele não tem aquilo que realmente ele precisa ali. Às vezes ele precisa de flexibilidade de horário, às vezes ele não tem. Ele precisa ali de um local de trabalho bom para trabalhar. Ele precisa de qualidade de vida, às vezes ele não tem. Ele precisa de trabalhar sem estresse, ele precisa trabalhar sem pressão, ele precisa trabalhar sem cobrança, ele quer trabalhar na boa. E às vezes ele não pode fazer isso. E aí, cara, foi o que eu descobri no empreendedorismo. E eu descobri que tem muitos devs hoje, apesar de ser uma parcela muito pequena, existem alguns devs que realmente entendem que vale a pena empreender. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso. Qual que é a diferença do dev que empreende e do dev CLT ou freelancer? Qual que é essa principal diferença? A principal diferença é que, apesar de ter mais risco no empreendedorismo, você tem muito mais resultado e pode ter uma vida que você gostaria de ter. Qual que é a vida que você gostaria de ter? Cara, provavelmente é fazer as coisas que você ama fazer, é desenvolver sem pressão, utilizando a linguagem que você gosta, utilizando o seu conhecimento, aplicando o seu conhecimento. Então, sendo um dev empreendedor, você pode fazer isso. Você pode usar a sua criatividade para criar produtos, usando a tecnologia, para criar produtos inovadores, para impactar a vida de pessoas. Você pode deixar um legado. Fala assim, cara, Matheus construiu uma marca. Poxa, essa marca, velho, muita gente conhece porque ela resolve o problema de muitas pessoas. Matheus deixou um legado, velho. Matheus construiu uma solução e essa solução fez diferença para muitas pessoas. Fez a diferença na vida de muitas pessoas. Então, poxa, isso é algo sensacional. Agora, você às vezes ser o cara CLT, principalmente de uma grande empresa, você é só um número. Às vezes você ganha até bem, mas você é só um número. Somente você tem que criar lá as suas... Você tem que fazer seus commits, você tem que criar suas features e você tem que fazer suas entregas, entendeu? Então, se você não faz isso, você não serve, velho. Mas você é o cara técnico, você é o cara operacional, entendeu? E muitas vezes você não quer ser só o cara operacional, entende? Às vezes você não se limita a ser um cara que só recebe ordem, que só atende ordens. Você quer ser um pouco além que isso. Você quer deixar algo registrado aí no seu nome na história. E como que você pode fazer isso? É empreendendo. Algumas pessoas querem fazer isso, né? Eu quero fazer isso, eu estou fazendo isso e vou continuar fazendo isso. Então, esse aprendizado que eu estou compartilhando com vocês é algo que realmente eu vivi e é algo que eu queria deixar aqui para vocês, compartilhando também um pouco da minha história. Mas a gente já está encerrando essa live. Queria saber o que vocês acharam, velho. O que você achou? Deixa seu comentário aí pra gente, fala aí, dá sua opinião, fala aí o que vocês acharam dessa live. Se ajudou você de alguma forma, deixa seu like aí, compartilhe também. Provavelmente essa live vai ficar gravada.
mas você tem liberdade de entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas, trocar ideia, acompanhar a gente no Instagram, quem está no YouTube, quem está no Instagram, fazer a sua inscrição lá no YouTube, né? Para que a gente tenha aí uma conversa, um diálogo sempre que possível. Fique com Deus aí, um grande abraço para vocês. Amanhã nós vamos estar fazendo mais uma outra live, então provavelmente amanhã, semana que vem, vai ser lives aí todos os dias para que realmente vocês possam receber um conteúdo que eu preparei aqui com muito carinho para vocês e que realmente possa ajudar vocês nas suas trajetórias, né? Que você possa aí despertar um pouco para o empreendedorismo, se isso fizer sentido para você, como fez para mim, né? Eu quero ajudar pessoas que querem ser ajudadas. Não quero falar com pessoas que acham que o empreendedorismo talvez não faz sentido, que não vale a pena, né? Até posso convencer essa pessoa que vale a pena, mas se você já entende que é uma oportunidade para você, talvez seja ainda melhor. Então, fique com Deus, um grande abraço para você. A gente vai conversando aqui, vai trocando ideia e até mais. Tchau, tchau.